E aí, seja bem-vindo ao canal Monaro Dev. Eu sou o Monaro e nesse vídeo eu vou mostrar para você a diferença entre o NPM, o Yarn e o PNPM. Se você já trabalhou com algum projeto que envolve Node.js, você com certeza já precisou rodar alguns comandos para instalar algumas dependências no seu projeto. Normalmente, um projeto Node.js por padrão, ele utiliza o NPM, que é o Node Package Manager. Tanto que quando você instala o Node na sua máquina, esse é o Package Manager que já vem instalado junto por padrão. Mas existem alguns outros Package Managers no mercado que você também pode utilizar para instalar suas dependências, mas que muita gente não sabe exatamente qual a diferença entre eles. Então, a minha proposta nesse vídeo é fazer alguns testes relacionados a esses três Package Managers aqui, para no final a gente tirar uma conclusão em termos de velocidade, ou seja, qual Package Manager é o mais rápido para instalar as dependências, e também qual consome menos disco da nossa máquina. Então eu vou abrir aqui o meu terminal, e aí aqui eu tenho uma pasta que eu chamei aqui de Package Manager. Eu vou dar um clear aqui para poder limpar. E aí eu vou listar o conteúdo dessa pasta. Então, como você pode ver, eu tenho aqui 4 itens nessa pasta. O primeiro é um arquivo de script, que eu já vou mostrar. E eu tenho aqui 3 pastas. Uma que é o Project NPM, a outra é o Project PNPM e, finalmente, a Project Yarn. Antes de eu começar a acessar essas pastas, eu vou mostrar o conteúdo desse arquivo Clear Caches. Esse arquivo é um arquivo de script bem simples que basicamente limpa todo o cache local dos 3 Package Managers dentro da minha máquina. Então eu estou limpando o cache do NPM, do Yarn e do PNPM. Isso aqui é interessante porque alguns desses Package Managers têm um conceito um pouco diferenciado de cache local, como principalmente o PNPM, por exemplo. Então, antes de eu rodar o comando para instalar essas dependências para cada um deles, eu quero garantir que eu não tenho nada de cache relacionado ao NPM, ao Yarn e ao PNPM, para fazer o teste um pouco mais justo entre os 3 Package Managers, beleza? Então eu já vou rodar aqui o comando bash com o clearcaches.sh. Isso vai limpar completamente e aqui eu consigo ver que agora eu tenho a pasta do NPM com 636K, a pasta do Yarn só com 8K e o PNPM não foi encontrado nenhum cache, beleza? Dito isso, então agora eu vou limpar essa tela e o primeiro que eu vou testar é o NPM. Então eu vou entrar na pasta Project NPM e aí listando o conteúdo dessa pasta eu consigo ver que eu tenho só um arquivo, que é o package.json. Se eu der uma olhada no conteúdo desse arquivo, eu vou ver que eu tenho algumas dependências aqui. Para um projeto real, talvez essas dependências não façam tanto sentido, porque eu tenho misturado aqui Nest.js, que é um framework para criação de APIs, ou seja, back-end, e eu tenho React também, que é um framework para criação de aplicações front-end. Mas a ideia foi justamente adicionar algumas dependências aqui para testar o tamanho da pasta Node Modules em cada um dos projetos, tanto no NPM, quanto no Yarn, quanto no PNPM. Beleza? Então eu vou limpar aqui a tela mais uma vez e agora eu vou rodar o comando de npm install, só que antes dele eu quero executar com o comando time. Normalmente, em uma instalação npm, só o comando npm install já é suficiente, mas eu quero que o terminal me mostre o tempo total de execução do comando npm install. Então eu vou dar um enter aqui, e aí eu vou acelerar um pouquinho o vídeo para quando tiver finalizado a gente poder prosseguir. Legal, instalação finalizada depois de 37 segundos, 37,47. Eu vou rodar um comando aqui agora, só para a gente dar uma olhada no tamanho da pasta Node Modules. Então, aqui eu tenho uma pasta com 653 MB. Se você não está tão familiarizado assim com o environment de Node.js, sempre que nós instalamos as dependências de um projeto Node, uma pasta chamada Node Modules é criada.
E dentro dessa pasta eu tenho todas as dependências que foram instaladas. Então se eu der um ls, por exemplo, aqui na Node Modules, eu vou listar todas as pastas de todas as dependências e subdependências que foram instaladas através do comando npm install. Beleza? Então, só rodando de novo aqui, eu tenho 653 megas e o comando de npm install rodou em 37 segundos. Beleza. Então, agora eu vou voltar uma pasta, eu vou acessar a pasta yarn e aí eu vou mostrar que eu também só tenho um arquivo package.json, mostrando o conteúdo dele. Tenho exatamente as mesmas dependências do projeto npm. Então, vou fazer a mesma coisa agora. Eu vou rodar com time yarn install. Beleza, processo finalizado. O yarn demorou em torno de 47, 48 segundos para concluir a instalação. Eu vou agora dar uma olhada no tamanho da pasta, então su-sh node modules, e agora eu tenho uma pasta de 778 MB. Então aqui a gente já tem uma primeira conclusão. O yarn demorou mais tempo que o npm e também criou uma pasta node modules um pouco maior, em torno de 100 e poucos MB. Então agora, por fim, eu vou até a pasta do pnpm. Deixa eu dar um clear aqui. Vou mostrar o conteúdo dessa pasta, então também só um package JSON. Eu vou mostrar o conteúdo desse arquivo. Tá lá, as mesmas dependências. E aí agora, por fim, eu vou rodar pnpm install também com o comando time. Vamos ver quanto tempo vai demorar. 11 segundos. Muito mais rápido do que o próprio yarn ou npm. E aí, se a gente der uma olhada também aqui no tamanho da Node Modules, eu tenho também um tamanho similar ao do yarn, com 738 MB. Então, definitivamente, em termos de velocidade, o pnpm ganha do npm e do yarn. Agora, além da velocidade, além do pnpm ser muito mais rápido que os outros dois, o pnpm tem uma particularidade muito interessante no sentido de gerenciamento de disco. Como que isso acontece? Basicamente, se a gente falar de uma aplicação que usa npm, então deixa eu voltar aqui na nossa pasta project npm, eu vou rodar um comando aqui que é o ls-l node modules. Aqui ele está me listando com alguns detalhes aqui do lado esquerdo, mas ele está me listando todas as pastas que foram instaladas dentro da pasta Node Modules, ok? Como você pode ver aqui, são realmente pastas. Ou seja, se eu tiver um outro projeto na minha máquina que porventura utilize uma ou mais dependências desse projeto que está aqui, package.json, significa que o npm vai criar uma cópia dessa dependência na outra pasta. A mesma coisa acontece para o yarn. Então, se eu entrar aqui na pasta do yarn e rodar exatamente o mesmo comando, eu também vou ver as mesmas pastas criadas aqui. Ou seja, o yarn também funciona de forma semelhante ao npm nesse sentido. Se eu tiver vários projetos que usam dependências em comum, essas dependências elas serão copiadas para esses outros diretórios. Agora, se eu voltar aqui para o projeto do pnpm e eu listar a pasta Node Modules, aqui tem algumas diferenças. Aqui eu consigo ver, por exemplo, que, o pacote Axios, ele tem um link lógico para essa pasta aqui. A mesma coisa para o ESLint, para o Jest, Lodash e todas as outras dependências. O que isso significa? O pnpm, por padrão, ele cria uma pasta global na máquina que funciona como se fosse um cache, ok? Então, sempre que eu rodar, com exceção da primeira vez, obviamente, mas se eu tiver projetos na minha máquina que utilizam os mesmos pacotes, ou seja, as mesmas dependências, o pnpm não vai baixar tudo de novo.
ele vai criar alguns links lógicos dentro da Node Modules, apontando para aquele diretório principal. O que significa que se eu estou instalando, por exemplo, o Axios na versão 1.11.0 nesse projeto e eu tiver um outro projeto que também vai utilizar o Axios 1.11.0, o que o PNPM vai fazer é simplesmente criar um link lógico nesse outro projeto para essa pasta aqui. Ou seja, a partir desse momento, eu tenho dois projetos utilizando a mesma dependência em uma pasta externa. E isso daqui é muito legal pensando em gerenciamento de disco, porque se você for imaginar que você tem projetos de back-end, projetos de front-end, sejam eles utilizando Nest.js no back-end, ou na parte do front utilizando React com Next ou com qualquer outra biblioteca, alguns desses pacotes eles são comuns entre as aplicações. Então faz muito sentido você utilizar um Package Manager que faça o gerenciamento disso de forma mais simples. Só para poder simular e para a gente poder finalizar aqui, eu vou criar uma pasta chamada pnpm2 e aí eu vou copiar o package.json do meu projeto pnpm, aliás, aqui pnpm package.json, eu vou copiar para minha pasta pnpm2, eu vou acessar essa pasta, e aí aqui eu consigo ver que eu tenho só o package.json, então dando uma olhada aqui no arquivo é exatamente igual ao arquivo do projeto pnpm, e olha só, agora eu vou rodar de novo pnpm install, e aí vai ter uma pequena diferença, que agora o campo downloaded, aqui ele vai estar como 0. E no campo de reused vai estar o número que anteriormente estava no downloaded na primeira vez que eu rodei. Então agora ele rodou em torno de 8 segundos, foi muito mais rápido, porque ele não precisou baixar nada. Ele simplesmente foi no diretório local do PNPM, no meu store local, verificou que ele já tem essas dependências aqui, e simplesmente criou alguns links lógicos. Então, se eu der uma olhada aqui na Node Modules, olha só, eu tenho aqui o Axios, que também está apontando para aquela mesma pasta. Ou seja, agora tanto o meu projeto Project PNPM e o meu projeto PNPM2 têm as mesmas dependências, mas eles compartilham essas dependências de um store global. Então, eu acho que como veredito final aqui, na minha opinião, o PNPM ele se sobressai comparado ao NPM e ao Yarn no sentido de velocidade e no sentido de gerenciamento de disco. Claro, alguns package managers eles têm algumas particularidades que podem ajudar em determinadas situações, mas eu diria que no geral o PNPM pode ser uma boa pedida se você tiver disco limitado ou se você tiver problemas com internet lenta ou qualquer coisa nesse sentido. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e vejo você no próximo vídeo. Valeu!